Edu tá com o WhatsApp só no telefone. Olha a nossa música de fundo, que é uma música que eu amo. All the Children. Começou. Estamos ao vivo, então, Emília? O som tá ótimo, Juju. Vocês acham que o som atrapalha me escutarem? Me digam aqui, por favor. Que bom. Então, boa tarde. Nós vamos dar início agora ao 6º encontro do Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa, com convidados muito especiais que vão estar aqui conosco, com o tema Ecos da Complexidade, a pesquisa narrativa pelas vias de uma escuta sensível. Antes de dar início à nossa conversa, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Adriane Ojeda, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e sou coordenadora do grupo de pesquisa Frestas, que se chama Formação e Ressignificação do Educador, Saberes, Trocas, Arte e Sentidos. Quero começar também dizendo que esse evento, né, esse momento que a gente está promovendo, ele está ligado ao fórum, como eu disse anteriormente, e ele tem uma equipe de apoio que está aqui conosco. A gente tem a Emília Augusto Compas, do grupo Conversas e Alteridade entre Professores, que é pesquisadora do grupo da professora Graça Reis, que também deu bastante apoio para esse momento. A gente tem o Ivaldo, que é do grupo de pesquisa da professora Eduína, que está no apoio, a Ana Salles e a Juliana Ferreira, que são pesquisadoras do grupo Frestas, que eu coordeno. E eu não sei se eu esqueci alguém, me digam, espero que não. Karen Ascioli também está aqui com a gente, do CIMNE. Então, nós estamos aqui como equipe de pessoas que têm se debruçado, se interessado por esse campo, né, que é o campo da pesquisa narrativa, da complexidade também, dentre outros temas que a gente vai abordar um pouco aqui. Então, eu quero agradecer muitíssimo a Eduína Chaves, Márcio Mori, Rudglan, que estão aqui conosco. Rudglan Barros, é isso, Rudglan? Seu nome sumiu aqui. Então, a gente vai dar início agora convidando especialmente para abrir a nossa conversa a professora Eduína Chaves e Rudglan Barros. A professora Eduína, ela é professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Ela fez o doutorado sanduíche na Universidade de Illinois. Ela é líder do grupo de pesquisa Cultura, Imaginário, Memória, Narrativa e Educação, o CIMNE, que é ligado à UF. Ela é pesquisadora colaboradora do Centre de Recherche en Éducation de Nantes, na França, e colaboradora do Centre de Recherche sur l'Imaginaire, da França também. Pesquisadora da Grifols, da UFRN e do CNPq. Márcio Mori, que está aqui conosco, é professor de língua portuguesa há 27 anos, muita estrada, né, Márcio? Trabalha na Unicarioca, tutor do CEDERJ há 16 anos, trabalhando com português instrumental, e ele fez doutorado e pós-graduação em educação na UF, foi orientando da professora Eduína, é também ligado ao grupo CIMNE. O Rudglan Barros é professor adjunto da UERJ, membro do CIMNE também, ator, diretor teatral, nosso companheiro. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. E agora a gente vai deixar, né, só para quem está aqui conosco, entender como a gente pensou aqui a dinâmica, a gente vai ter 3 momentos. O momento inicial, a Eduína e o Rui vão fazer uma apresentação, uma fala que eles prepararam para conversar com a gente. Em seguida, o professor Márcio Mori vai também fazer a sua fala, e depois todos vamos voltar para essa sala para travar um diálogo entre nós a partir das reverberações do que foi apresentado aqui. Então, agora eu vou ficar aqui só na janelinha, aproveitando essa noite deliciosa.
Duína, por favor, você tem que abrir o microfone, a gente não te escutou. Vê se você fechou ele. Boa Isso, obrigada. noite a todos. Agradecer a essa equipe maravilhosa que faz com que as coisas aconteçam nos bastidores e muito simpáticas. E agradecer a Graça também ao grupo dela que aqui está, não é? Ao grupo da Adriane, ao meu grupo querido que aqui está também. E dizer da alegria do convite e da honra de participar desse Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa, o FOPEM, e pela alegria de estar junto de você, Adriane, minha primeira orientanda de mestrado e de doutorado. E de Márcio, também um querido doutor, um pós-doutorando recente, e falar do que nos aproxima e nos une em termos acadêmicos na harmonia com o afetual. Continuamos juntos nos caminhos acadêmicos e na vida. Drica, na sua maravilhosa tese, narrou Célia Linhares, Vida e Obra, um primor. Márcio, na sua lindeza, cheia de sabedoria, evocadas na sua tese Cacos de Vitral, navegações ao redor do imaginário, por uma educação embalada pelo poético e pelo prosaico. Estamos juntos sempre, nos textos, nos colóquios, especialmente na vida, agora também junto com nosso querido Rui Deglan, que foi meu doutor recente, um ator incrível, um leitor, um orador de primeira grandeza e sempre um homem que nos ajuda muito com a questão das imagens e do imaginário. Obrigada, Rui, por estar junto, por estar no Cimene, sempre junto conosco. E dizer que o amor, o conhecimento e a poesia nos unem. Comecemos por ela, a poesia. O amor depois do amor. Oh, meu Deus. Espera aí. Renata? Ixi, mas eu saí de tela. Não saiu não, Eduína, a gente te vê. Estão tá me vendo? tela, Porque eu não sim, estou vendo ninguém. Então, eu vou ler sem ver ninguém. Amor, o amor depois do amor. Vai chegar o dia em que, eufórica, você se cumprimentará ao chegar à própria porta, em seu próprio espelho, e vocês duas vão sorrir ao se dar as boas-vindas e ao dizer: sente-se aqui, coma, você vai amar novamente a estranha que era você mesma. Dê vinho, dê pão, dê seu coração, de volta a si mesma, a estranha que amou você, por toda a sua vida e que você ignorou por causa do outro. Que a conhecia de cor. Pegue as cartas de amor na estante, as fotografias, os bilhetes desesperados. Descasque a sua própria imagem no espelho. Sente-se, desfrute do banquete que é a sua vida. Agora eu gostaria de saber como é que eu apareço nessa tela agora. Eduína, provavelmente, vê se você abaixo não clicou sem querer para parar a sua câmera, porque a gente vê você. Deve ser alguma questão aí no seu aparelho, certo? Certo. Então, 1 minuto que eu vou, antes de começar... Veja embaixo à direita, tem o microfone e tem uma câmera. Vê se você, por acaso, clicou. Não, a câmera está ok. Bom, a gente te vê perfeitamente. Então, 1 minuto só. Renata?
Nada como a nossa assessoria baixo Não, mas a 40. minha assessoria saiu. Então, vamos lá. Eu não consegui, mas eu vou aqui. Então, estamos num evento que trata de narrativa. Assim, preciso iniciar com a minha narrativa para contar fragmentos de um tempo de minha vida vivido na academia. Quem eu sou? E o que me constitui como educadora? Dizer de onde falo e com quem eu falo. Vou me apresentar. Apresentação que contempla a dimensão prosaica mais funcional e a dimensão poética, que abraça no nosso fazer a afetividade, a ludicidade, a arte, em todas as suas nuances. Quem sou eu? Busco me contar para cantar as melodias que eu creio e tentar fazer eco hoje com vocês. Busco e desejo ressonâncias. Meu nome é Iduína Edith Montalverne Brown Chaves, nome de duas avós, Iduína da materna, Edith da paterna. Gosto de avó no sangue e na vida. Sou professora da UF, do mestrado e do doutorado. O trabalho desenvolvido no grupo que coordeno, o CIMENE, Cultura, Imaginário, Memória, Narrativa e Educação, tem como iluminadores os teóricos Gilbert Durand, Edgar Morin, Gaston Bachelard, Michel Maffezoli, James Hillman, dentre outros renomados pesquisadores. Dirijo-me aqui hoje às pessoas que carregam na alma aquela faísca que é capaz de atear fogo, aquela faísca que traz iluminação e aquela centelha divina que é a poesia. Dirijo-me às pessoas que sabem que o estado poético também faz parte do viver, assim como o estado prosaico. Eles estão entrelaçados para harmonizar o viver e espantar as agruras que se apresentam no decorrer dos anos. Dirijo-me aqui hoje às pessoas que, com o capital pensado do Homo sapiens, desenvolveram-se em narrativas, as suas e as dos outros. Uma pessoa sem narrativas não pode transitar pelo poético e pelo prosaico da vida, porque está aprisionada às amarras do pouco pensar, do pouco viver. Assumo a identidade una e plural e recuso veementemente uma identidade monolítica, redutora da unidade na ligação com a multiplicidade que conduzem o respeito ao humano. Sou uma mulher de narrativas, sou do Nordeste, terra de Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José de Alencar, cearenses como eu. Sou simples, clara, poética e prosaica. Sou casada com Arthur. Sou mãe de Renata e Flávia e avó de João Pedro e da Evinha, e de muitos netos acadêmicos do coração. Sou aprendiz de mestre aprendiz. Minhas crenças me constituem. Vivo todas elas minuto por minuto, pois não acredito em teoria dissociada da prática, da vida. Minha fala, minhas experiências, vivências, refletem como um espelho a minha trajetória. Estou aqui para tecer alguns pontos da minha trajetória, da minha história, já que estamos na seara das pesquisas narrativas, mais detalhadamente com o filósofo Edgar Morin, dentre outros já mencionados antes. Contarei a influência deles na minha narrativa de vida acadêmica e pessoal. E, ao fazer a narrativa da minha trajetória, os pensamentos e os sentimentos
os saberes e os fazeres vão se apresentando, e a minha imagem primordial vai se revelando, vai se esculpindo e se tornando viva. Ao contar, me reconheço nos pilares de sustentação teórica que se tornam e vão se tornando, pelo aprendizado constante, a essência do meu ser, da minha constituição, da minha humanidade, da minha vocação, chamado de ensinante e de aprendente. Eles, autores, meus mestres, me ensinaram a viver a educação, a formação, a minha e a do outro, que a cada momento, todos os dias, me fazem rejuvenescer pelos encontros, pela reflexão, pela palavra dita, ouvida, pelos movimentos criativos da ciência, da literatura, da poesia, da arte, dos métodos, enfim, da busca do conhecimento pelo conhecimento, da humanização do homem. Eles me ensinam a viver de maneira prosaica e de maneira poética, pelas vias da compreensão intelectual e acompanhar a grande e fecunda narrativa do mundo. Me ensinam que, ao lado do Homo sapiens, temos o Homo demens, o Homo simbólicos, o Homo econômicos, o Homo ridens, o do riso. E por aí eu vou, nesta conversa fraterna, contando bem no espírito do nosso mestre Ariano Suassuna, deslidando histórias dentro de histórias. Dos grandes mestres, pensamentos, sentimentos, ações. Vida que busco resgatar e me compreender para entender e olhar o humano outro na sua complexidade de seres onívoros. Reafirmar sempre que a alma é entendida como parte viva do ser humano, o que causa vida, a ela seja dado tempo de alegrias, de encontros, de leituras, de passeios, de festas, de tempos sombrios, de sonhos acordados, de esperança. Que reavivem memórias, emoção e força da imaginação criativa, a força da alma. Digo e repito, a alma precisa de tempo para compreender o mundo simbolicamente, para perceber o significado do ritmo da vida. Suas luzes, suas sombras, sua aceleração e sua calmaria, os ditos e os desditos. Seus humores, seus odores, sua musicalidade, sua poesia e sua prosa, razão e emoção emanados. Encontrei Mohan Mafezoli de Rana USP, pelas mãos da professora Maria Cecília Sanches Teixeira, lá no doutorado. Ela, a minha eterna e querida orientadora. Grandes mestres, dentre eles José Carlos Paula Carvalho, Helene Suano, Maria do Rosário, participaram do meu processo de iniciação na antropologia das organizações e da educação, minha linha de pesquisa na USP, fazendo-me trilhar por outras vias, não dantes conhecidas por mim. Sinto a epistemologia da complexidade, a da sociologia do cotidiano, da antropologia do imaginário, da pesquisa narrativa. Marcas fortes da minha formação no doutorado e que até hoje são faróis que iluminam os meus caminhos. Eles são os meus guias no pensamento e na ação, o meu porto seguro de ancoragem. Bússolas para guiar com firmeza e com ternura as aventuras na luta pelo reencantamento do mundo da educação e da formação humana, para o reencantamento da vida, da minha vida. Contarei brevemente a influência deles na minha narrativa de vida acadêmica, e, que não dizer, pessoal. Eles estão unidos num só corpo e numa só alma. Precisaria de mais tempo para tratá-los mais calmamente, mais intimamente.
Preferia que fosse o tempo kairós, não linear, o vivido, e não cronos, o cronológico. Mas aceitemos o ritmo da vida. Outono de 1999. Chego de Malicuia, no chamado Olimpo, a pós-graduação da Faculdade de Educação da UF, movida pelas águas da razão e da sensibilidade, pelo fogo calor da emoção, pelo ar da graça, da diversidade e pela busca da terra prometida, da terra de uma educação profunda e feliz, do Graal. Vinha com a cabeça bem feita pelo quadro epistemológico ampliado que carregava no meu matulão. Tenho no trajeto uma história bonita para contar, a de um grupo que foi se criando, se instalando na universidade, numa pós-graduação, agregado pela cultura do sentimento em comum, que cria laços. O grupo de pesquisa Cultura Imaginária, Memória Narrativa e Educação, o CIMNE, meu, nosso. Professamos e vivemos, tentamos, pelo menos, uma educação com imenso respeito pela formação humana, num processo que tanto as ações dos mestres, as circunstâncias e as vivências, ou seja, o meu exterior, quanto aquelas que resultam do próprio sujeito a partir da sua influência de forma interior e intelectual, se aliam e se complementam. É uma espécie de escultura de si, em contato com o mundo e com a vida e vice-versa. A nossa, a minha, a sua escultura. Ideias do amigo professor Alberto Felipe, português da Universidade do Minho, nosso interlocutor em questões do imaginário. Quando falo de escultura, trato do processo de esculpização. A metáfora da esculpização, embora ainda implique uma modelagem, oferece uma possibilidade de transformação, de realização e de metamorfose, que a metáfora da modelagem em si não permite. Pela esculpização, o protagonista da vida pode cumprir-se, formar-se, desenvolver-se harmoniosamente, de acordo com a intenção original, que, contudo, é dinâmica e aberta a múltiplas variações aleatórias ocasiadas pela e no caminho da vida, nas suas mais diversas manifestações. Isso não significa que esse algo a realizar que temos dentro de nós, que na maioria das vezes não nos damos conta de sua existência e potência, deva ser encarado como algo inato, ou como positivo ou negativo. Sendo assim, é necessário que interior e exterior hajam de maneira harmoniosa, complexamente falando, numa espécie de auto e heteroformação. Uma relação natureza e cultura, experiência de mundo, cultura, no diálogo com o outro, ou seja, na comunhão homem e mundo, voltada para a formação. Esse grupo permanece junto em encontros agora virtuais, todas as quintas-feiras, há muitos anos. Independente do espaço, esses encontros acontecem na carinhosamente chamada Quinta de Edu, casa, ninho, concha, que guarda em si o seu simbolismo de intimidade, de proteção, de acolhimento, de pensamento e de sentimento. Há outras intimidades aqui não reveladas. A vida é dicotômica. O dia sempre clareia as sombras da noite. Elas existem. E eu dou um tempo a elas para reconhecê-las. Nem tudo são flores. O balanço do mar leva e traz. Que bom que assim seja. Esta sou eu, por enquanto. Por que histórias, as nossas e as dos outros? Será uma forma de reapropriação da existência? Ser o sujeito dessa existência é possível. Tempo, espaço e corpo, tempo e história, que tem a ver com esta escritura do vivido? E com a cartografia, a geografia pessoal, que é única para cada sujeito?
Há brechas para a subjetividade? Do entendimento de que a narrativa se ancora na vida, ensinar a viver não seria religar saberes, concepções? Encontrar a própria imagem interna, imagem que revelará e expressará o nosso destino? Quais poderiam ser os ecos da complexidade na perspectiva narrativa, na pesquisa narrativa, na perspectiva de Edgar Morin? Há tanto que perguntar. Vamos dar este tom a esta prosa que se intitula Ecos da Complexidade e a Pesquisa Narrativa pelas vias de uma escuta sensível. As questões apresentadas serão o norte da nossa conversa. Elas não seguirão uma linearidade sem brechas para ligações outras, mas trarei pensamentos e sentimentos que se interpenetram em movimentos espiralados. Num vai e vem contínuo e descontínuo. Gosto de imagens, gosto de epígrafes, gosto de poesia, gosto da prosa. Elas me revelam, anunciam o que eu penso e o que eu sinto. E viram prosa, prosa poética. Será este hoje, agora, o meu canto em tons vibrantes que ecoam os princípios que desejam entoar e reverberar. Estar em ressonância com vocês. Deixar pegadas, sementes. Não sou apenas uma parte minúscula de uma sociedade e um momento efêmero do tempo que passa. A sociedade como um todo, com língua, cultura e costumes, está dentro de mim. Meu tempo vivido nos séculos 20 e 21 estão dentro de mim. A espécie humana está biologicamente dentro de mim. Sou produto de acontecimentos e encontros improváveis, aleatórios, ambivalentes, surpreendentes, inesperados. Edgar Morin. Habitamos o tempo e a história. É a narração da vida que tem o poder de transformá-la em legado de sabedoria. Marcia Tiburi. Semeador, de Mia Couto. No início, eu queria um instante, a flor. Depois, nem a eternidade me bastava. E desejava a vertigem do incêndio partilhado, o fruto. Agora, quero apenas o que havia antes de haver vida, a semente. Iduína, o seu som está desligado. Vê se você nos ajustes aí, tá? O semeador, de Mia Couto. No início, eu queria um instante, a flor. Depois, nem a eternidade me bastava e desejava a vertigem do incêndio partilhado, o fruto. Agora, quero apenas o que havia antes de haver a vida, a semente. Então, eu queria ouvir um pouco ou escutar alguém que pudesse dizer algo sobre o que foi dito, lido pelo Rui Deglan, e sobre as imagens. Uma palavra, um sentimento, se elas reverberaram algo em vocês. Então, como é impossível nesse esquema que a gente está trabalhando agora, de ouvir as pessoas, talvez deixemos para depois essa escuta sensível.
Morin é um contador de histórias. Das histórias de sua vida, narrada nos mais de 80 livros e mais de uma centena de artigos publicados em vários idiomas. Morin vai desafiando e desfiando os fios de sua existência na busca da compreensão de si e do conhecimento humano, forma poética e filosófica de revisitar a sua existência na busca da compreensão de si e do conhecimento humano. Não é isso que as narrativas promovem? O cantar-se em prosa e verso? Morin acompanha o espírito dos tempos. É um onívoro, pois se alimenta de fontes variadas, das humanidades e das ciências físicas e biológicas. No meu percurso acadêmico, as histórias dele são fontes dos meus conhecimentos. Se misturam com as minhas, agora também me pertencem, porque vivi com elas na mira, e assim posso contar. É o que farei agora. Morin vem respondendo às grandes interrogações do mundo contemporâneo, como um profeta anunciando há muito tempo a crise planetária. Convida-nos insistentemente a pensarmos a vida na vida. É um intelectual interdisciplinar incontornável, heróico e místico. Não conhece fronteiras e trabalha o conhecimento como fios que se tecem nas mãos de fiandeiras e fiandeiros, que numa comunhão de pensares e fazeres, tecem desenhos com traços preservadores e regeneradores, para o enfrentamento desta era da incerteza e na busca de uma formação humana, de uma educação que adote reformas do pensamento, da política, da vida. Com o seu conselho, é hora de mudarmos de via. Há caminhos, muitos. Nas obras de Morin, podemos encontrar boas pistas para caminharmos na direção da via que ele recomenda veementemente. Vamos falar de algumas delas. Algumas delas, pois o conhecimento é que ilumina o caminho em direção às formas de pensar, sentir, especialmente de agir. É a teoria encaminhando o método, as formas, as metodologias a seguir para não nos perdermos no caminho, na via. Das muitas que trouxeram luzes para o meu trajeto, escolhi para apresentar a vocês aquelas obras que se voltam mais diretamente para a educação, para a formação. Os métodos, e especialmente, educar na era planetária, o pensamento complexo como método de aprendizagem pelo erro e pela incerteza. Ensinar a segunda obra, ensinar a viver, manifesto para mudar a educação. E a terceira, reinventar a educação, caminhos para a metamorfose da humanidade. Educar na era planetária, o pensamento complexo como método de aprendizagem pelo erro e pela incerteza humana, de 2003. A baniana é uma árvore cujos galhos e ramos, ao caírem sobre a terra, criam raízes que transformam os galhos em novos troncos. Vimos na imagem, esta que vocês olham, na imagem desta árvore, sucessivas ramificações que se enraizaram e deram origem a arborescências distintas, filhas do tronco que as gerou. O que nos remonta ao símbolo do ciclo recursivo, característico de inúmeros processos complexos. Em outras palavras, é a forma que Morin utiliza para reinterpretar a complexidade dos mistérios do mundo, da vida, da humanidade. Morin narra suas ideias
como um pensador preocupado com os problemas da contemporaneidade. Suas ideias abraçam as questões da mundialização solidária, do humanismo universal, da ética inclusiva, que nos fornecem humos para nos contrapormos à lógica clássica, racionalista, economicista, mecanicista e excludente, tão próprias dos tempos atuais. Herança da modernidade. Morin abre nossos olhos para que esse desarranjo geral anticivilizatórios e nos mostra uma outra via para a possibilidade de uma metamorfose da humanidade, da educação, do homem, da vida. A noção de método, para além da visão de um conjunto de receitas prontas, de um a priori, para alcançar um resultado já previsto, só para confirmar. Não, Morin fala do método como um caminho, ensaio gerativo e estratégia do pensamento. Ele afirma que o sujeito tem a possibilidade de criar, de colher achados preciosos, abertos à atividade pensante e de reflexão na sua caminhada de estudos e pesquisas. Diz Morin, o método não precede a experiência, ele emerge durante a experiência e se apresenta ao final, talvez para uma nova viagem. Teoria e método. Uma teoria não é o conhecimento, ela permite o conhecimento. Na perspectiva complexa, a teoria não é nada sem o método. Eles se relacionam e são componentes indispensáveis do conhecimento complexo. O método é o que nos permite conhecer o conhecimento. O método é o que nos ensina a aprender. Trata, nesta obra, dos princípios metodológicos. Princípio sistêmico, permite religar conhecimentos. Hologramático, cada parte contém praticamente a totalidade da informação. Retroatividade, ante a linearidade, causa o efeito, mas o efeito retroagindo sobre a causa. Da recursividade, é aquele cujos produtos são necessários para a própria decisão do processo, dinâmica autoprodutiva e autoorganizacional. Da autonomia, dependência, possibilidade de autonomia sem não há possibilidade de autonomia sem múltiplos ou múltiplas dependências. Dialógico. E o dialógico, aquele que nos faz estar mais próximo do outro, de uma escuta sensível. Princípios potentes para o ato de conhecer, desvelar, compreender. Não seria isto que fazemos nas nossas pesquisas, que incluem a narrativa como método e como conteúdo também? O principal objetivo da educação na era planetária é educar para despertar uma sociedade-mundo formada de sujeitos protagonistas, conscientes e criticamente comprometidos com a construção de uma civilização planetária. Enfim, vivemos numa era de incertezas, mas a esperança é uma forma de fortalecimento. E mais, a educação para a era planetária precisa incluir entender que a completude do indivíduo se efetiva através também da música, da poesia, da literatura e das artes em geral. Nessa direção, Critz nos alerta. A narrativa é capaz de produzir a concreta peculiaridade da experiência. Sua linguagem característica não é conceitual, mas consiste tipicamente no tipo de imagem verbal que empregamos com referência às coisas como elas aparecem aos nossos sentidos, ou figuram em nossas atividades práticas. Acrescenta ainda que a forma narrativa reproduz as tensões temporais da experiência, um movimentar-se da atenção presente entre cada movimento que abraça a memória do que tinha sido antes e uma atividade projetada.
ensinar a segunda obra, Ensinar a Viver, Manifesto para Mudar a Educação, de 2015. Morin depende o valor do erro e da incerteza. Ele aponta que viver é uma aventura que implica incertezas, sempre renovadas, eventualmente com as crises e as catástrofes pessoais ou coletivas, especialmente diante da única certeza que é a morte. Aponta para uma revitalização do nosso sistema educacional e que é necessário detectar carências e enfrentar problemas vitais, como o erro, a ilusão, a compreensão humana, a incerteza. A pandemia que ora vivemos não remonta à incerteza, ao inusitado? Quem esperava viver tempos tão sombrios? Morin já havia anunciado esse mundo de incertezas, do inusitado. Morin nos ensina a viver em oposição a sobreviver, o que significa poder desenvolver nossas próprias qualidades e aptidões. Ensinar a viver está intimamente ligado a religar saberes a concepções. Aqui, já anuncia a ideia de que viver é ultrapassar a visão única da maneira prosaica de viver, sem prazeres, sem alegrias, e desenvolver-se na plenitude, na comunhão, no amor, na brincadeira. É preciso harmonizá-los. Tratar da compreensão humana, que traz consigo a consciência da complexidade humana, requer a compreensão da incompreensão. Terceira obra, Reinventar a Educação, Caminhos para a Metamorfose da Humanidade. Essa é a imagem do oleiro. Aquele que cria o sagrado, o cálice, as formas, né, criadas por cada um, via imaginação criativa, simbólica. Seria um movimento na busca de encontrar caminhos frutíferos, pois a alternativa para o abismo é a metamorfose? O abismo é a ilusão do conhecimento único e certeiro, a política racional que paralisa, o progresso e o apetite pelo urgente, tão próprios da modernidade, as certezas. Não realizaremos isso sem reinventarmos a educação, entendendo que o mundo está em crise, que estamos num abismo. A ilusão do conhecimento certeiro, repito, esta política racional que padroniza esta reinvenção é o que pode levar a uma transformação. A esperança, horizonte de futuro para abrir novos caminhos, para enfrentarmos essas crises, para movermos ações via solidariedade, via iniciativas criadoras. Aqui lembro Paulo Freire, o homem da esperança. Morin nos fala que não estivemos tão fechados fisicamente e tão abertos para o destino terrestre. Estamos condenados a refletir sobre nossos caminhos, nossa relação com o mundo e sobre o próprio mundo. E diz mais, o pós-coronavírus é tão preocupante quanto a crise, momento tão apocalíptico quanto carregado de esperança, bem no sentido da complexidade, e entrarmos de cheio na era das incertezas. De tudo. Morin alerta novamente nesta obra. É hora de mudarmos de via. Alguns movimentos da pesquisa em educação caminham, a meu ver, para uma reparadigmatização.
a recusa mesmo dos modelos clássicos, simplificadores, fechados, racionalizadores, e adotam modelos que acolhem a pluralidade, a articulação, a diferença, o acaso, a poesia, a arte, a dor, o prazer, o amor. Aqui, neste momento, penso, estamos vivendo esta possibilidade de transformação nos movimentos de uma educação mais solidária, mais potente, mais articulada, mais humana. A abordagem narrativa torna o pesquisador mais intimamente ligado ao processo investigativo do que os métodos quantitativos e estatísticos. Através da narrativa, nós entramos em contato com nossos participantes como pessoas engajadas no processo de se interpretar. Trabalhamos com o dito e com o não dito, dentro do contexto no qual a vida é vivida e o contexto da entrevista, na qual as palavras são faladas para representar aquela vida. A narrativa é uma forma de captar a complexidade do nosso entendimento sobre o ensino, de como outros podem ser preparados para se engajar nessa profissão e para explicar a compreensão dos professores sobre o conhecimento que emerge da ação. Nesse sentido, essa visão de conhecimento reconhece que as vidas de professores são escritas ao longo do tempo e suas histórias são vividas e ditas, revividas e recontadas à medida que os professores encontram novas situações em suas vidas. Uma vez contada uma história, nos alerta Stirman, ela se torna a peça da história, uma peça aberta para interpretação. A narrativa é capaz, de reproduzir, repito, a concreta peculiaridade da experiência. E sobre as outras questões postas antes, tempo, espaço e corpo, tempo, história, o que tem a ver com esta escritura do vivido e como a cartografia, a biografia pessoal, que é única para cada sujeito, há brechas para a subjetividade? No pensamento narrativo, a temporalidade é uma questão central. É importante o entendimento de que localizar as coisas no tempo é uma forma de pensar sobre elas. Quando vemos um evento, pensamos sobre ele não como algo que aconteceu naquele momento, mas como uma expressão de algo acontecendo ao longo do tempo. Os eventos têm um passado, um presente, da forma como aparecem para nós, e um futuro explícito. A alma, para Verena Cast, precisa de tempo, também para aperceber-se de experiências boas, também experiências lindas. Com o tempo a nossa atenção se volta também para a percepção emocional, para as lembranças e ideias que estas despertam, para aquilo que revivifica nossos sentimentos, para aquilo que nos ajuda a absorver a experiência de forma positiva. Precisamos de tempo para prestar atenção a estas emoções e às experiências que adquirimos. Ela nos alerta também que o corpo é o lugar em que nos conscientizamos do nosso bem-estar e em que também o expressamos. O corpo é o lugar onde as emoções se tornam acessíveis à experiência. O corpo é o lugar de nossas alegrias, dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas, da nossa saudade, do nosso fazer, do nosso conhecer, do nosso dizer. Brunner considera a narrativa como um modo de pensamento e de inteligibilidade do mundo. E acrescenta que é através dela que aprendemos a analisar a realidade, a organizar e compreender o mundo no qual se vive, tanto o mundo natural quanto o mundo social. A dimensão espacial da experiência, os lugares, as paisagens,
não podem ser entendidas nem reduzidas apenas como pano de fundo no qual as existências se desenvolvem, mas como dar a esta dimensão a complexidade de nossas experiências. Essa dimensão complexa do espaço tem implicações no campo das ideias. O espaço não é apenas um continente, um receptáculo de nossas ações. Ele é parte integrante de nossa experiência, é constitutivo de nossa experiência. Guarda o conteúdo, o seu conteúdo, o conteúdo das nossas experiências. Nós somos espaço. O espaço significado, as significações que emprestamos a ele. Sentido dado à ação, na ação. O agir no nosso corpo, espaço. Bachelard traz potentes considerações a esse respeito no seu livro A Poética do Espaço. Minha alma precisaria de mais um tempinho para cantar, contar, fazer ecoar a sabedoria do grande mestre Bachelard. Melhor agora cantarolar, tempo, tempo, tempo. Mas não resisti. É muito bonito para contar. Só uma palavrinha sobre o espaço do mestre. O espaço percebido pela imaginação não pode ser um espaço indiferente, entregue à mensuração e à reflexão do geômetra. É um espaço vivido, diz ele. Espaços da intimidade guardam lembranças nos baús da memória. E mais, é preciso dizer como habitamos o nosso espaço vital de acordo com todas as dialéticas da vida. Como nos enraizamos, dia a dia, num canto do mundo. E entender que o espaço é o tempo comprimido. Unidos e bem unidos, tempo e espaço, tempo e história. Então, esse espaço vivido, o percurso de vida, é feito não da soma de trajetórias que se justaporiam e se acumulariam, mas o que se faz desta experiência. A sua integração numa configuração de conjunto, na vida, da vida. O que dá forma ao vivido e à experiência dos homens são as narrativas que eles fazem desse vivido e dessa experiência. O narrativo é o lugar onde a existência humana toma forma, onde ela se elabora e se experimenta sob a forma de uma história. Quero realçar, com tintas bem fortes, a ideia de que a narrativa é a manifestação mais significativa dessa escritura do vivido. A narrativa se ancora na vida. Como o poema e o poeta Milcouto Nascimentes, espalhei aqui um pouco das ideias sobre narrativa e complexidade. Espero que em terreno fértil. A flor está sempre na semente. Para vocês, um poema em prosa de Clarice Sterz. Qual é o processo do espírito e da semente, cheio de fé que toca o solo nu e o torna rico de novo? Não tenho a resposta completa. Só estou certa de que, enquanto estivermos aos cuidados dessa força de fé, aquilo que pareceu morto não estará morto. Aquilo que pareceu perdido não estará mais perdido. Aquilo que alguns alegaram ser impossível tornou-se nitidamente possível. E a terra que está sem cultivo
está apenas descansando. Descansando à espera de que a semente venturosa chegue com o vento, com todas as bênçãos de Deus. E ela chegará. Eu acredito. Tenho fé. Muito obrigada. Iduína, que maravilha. Imagino que estamos todas nós aqui com muitas questões, muito tocadas, né? Como eu havia dito no início do nosso encontro, a gente tem agora também uma fala do professor Márcio. Então, eu queria agradecer muito a Ruth Blanc e a professora Iduína. E a gente agora vai ter um momento aí conversando com o professor Márcio, depois voltamos todos para dialogar um pouco sobre as reverberações. Emília consegue colocar agora o professor Márcio? Ok. Isso. Boa noite a todos. Obrigado, Drica. Obrigado, Iduína, pelo convite. A Emília vai colocar os slides ou vai ser Sim, colocado? o Márcio está colocando. Então, vamos lá. Então, pode passando. Bom, a palavra narrativa, na atualidade, ela tem estado assim, caiu no senso comum. Tudo é narrativa. Mas narrativa mesmo não é, porque não leva em conta o conjunto, tempo, espaço, fato, personagem e as circunstâncias. Pode passar. Bom, o Brunner, ele salienta que colocamos os nossos relatos em forma de história, como bem disse a Iduína. Entretanto, ele adverte que não é o conteúdo dessas histórias que nos prende, mas o seu artifício narrativo. Esse autor afirma que, sob forma narrativa, nós representamos a nossa existência, o nosso existir no mundo, e acrescenta que, provavelmente, a importância da narrativa é tão grande para a coesão de uma cultura como é para a estruturação da vida individual. O Otton Garcia, em Comunicação para a Prosa Moderna, também afirma que a matéria da narração é o fato. Pode passar o próximo. E ele complementa, tal como objeto, matéria da descrição, tem igualmente sentido muito amplo. Qualquer acontecimento de que o homem participe direta ou indiretamente. E há 3 elementos que se presentificam nessa modalidade: personagem, fato e circunstâncias. E com esses elementos é que se constrói uma narrativa. Próximo. Bom, aí, no que tange a essas circunstâncias, o Otton Garcia diz que circunstância, do latim circum, em redor, estar, o que está em redor ou em torno, é a condição particular que acompanha o fato, o acidente que o atenua ou agrava. Ortega y Gasset salienta que o homem rende ao máximo de sua capacidade quando adquire plena consciência de suas circunstâncias. Através delas, ele se comunica com o universo. A circunstância, circunstância. As coisas mudas que estão ao nosso redor imediato. E complementa: eu sou eu e minha circunstância. E se não a salvo, não me salvo eu. Assim cremos que na travessia, nesses labirínticos espaços, deslizando entre tempo, espaço e circunstâncias, advém o narrar. Ainda um estudioso sobre o Ortega y Gasset, Carvalho, ele entende circunstância, que Ortega y Gasset ele entende circunstância como parte da realidade pessoal, e que esse conceito foi amadurecido e desenvolvido ao longo da obra desse filósofo. Pode passar. O próximo. Ok. Então, ele ressalta que esse conceito foi expandido numa obra Ela é Espectador. Isso, quando o Ortega y Gasset afirma, está no Quixote. E
do decorrer da obra dele, é que ele afirma, que a gente conclui o que é essa circunstância, porque ela inclui o entorno ao eu, isto é, ao meio exterior e as características do organismo, tanto físicas quanto psicológicas, que envolvem o eu. Circunstância, então, passa a ser tudo o que rodeia o eu. A realidade cósmica, a corporalidade, a vida psíquica, a cultura em que se vive, nela também as experiências acumuladas no tempo. Próximo. Como sempre, temos de ir à literatura. Nélida Pinhon, no seu livro Uma Furtiva Lágrima, que é algo assim lindo, ela afirma que nós somos uma rede de instantes e circunstâncias enlaçada em fios invisíveis, cuja função é conectar-nos com a existência. E o narrador, de ouvido sensível, ao conectar-se com a existência, capta palavras entre linhas desse fato com acuidade, pois a palavra é em si operatória. Próximo. Bom, aí eu tenho de falar da minha experiência também com narrativa. Eu fiz a minha autobiografia. Aprendi muito. Mergulhei dentro de mim. Foi assim, flexões. Daí que eu comecei a entender o que era uma reflexão. Refletir dentro de mim, flexionar dentro de mim mesmo, várias vezes. Aí eu pus o título como Um Gosto de Amora Verde. E no próprio título, o que acontecia? Por que um gosto de amora verde? Me lembrava a saudade. Eu fui criado numa confeitaria e meu avô fazia vários sorvetes. Um dos sorvetes que fazia, que nós tínhamos uma grande amoreira, ele uma vez colheu amoras, as amoras não estavam maduras, estavam verdes, e ele fez um sorvete. E esse sorvete de amora verde foi assim que me deu assim lembrança, foi assim aquelas lembranças mais antigas, saudosas para mim. Ela tem gosto de amora verde, aquele gosto de fruta colhida antes do tempo, em que a acidez e o azedo e a suavidade do doce se misturam. O meu caminhar, já com outros sapatos hoje em dia, né, ainda traz à boca aquele gosto de amora verde, perdido no labirinto da saudade. E eu fiz a minha autobiografia em 12 cacos, sabe? E o fio condutor foi eu me olhar no espelho e quebrar esse espelho. E aí as minhas memórias ficaram em cacos, 12 cacos. Aí, justamente 12 cacos, pela simbologia do 12, o número de uma realização, o número das divisões espaço-temporais, simboliza o universo e sua complexidade interna. Aí a gente vê que o número 12 tem, assim, uma simbologia imensa, 12 tribos de Israel e por aí adiante. E bolei isso para construir um vitral, porque os vitrais existem graças aos cacos. E fui tecendo isso. Foi tecer vagarosamente a minha autobiografia. Aprendi muito com ela. E hoje em dia eu aplico aos meus alunos. E, olha, fundamental para conhecimento do grupo. Você consegue ver aquilo que é latente e o que é patente na cultura desse grupo. Próximo. Aí eu pus um trecho dessa autobiografia. Assim, ao fechar os olhos, talvez agora seja possível um pouco. Esse é o final. Imaginar aquele vitral com diferentes cores, diferentes luzes e sombras. E esboço, nesse momento, um sorriso leve, maravilhado com a visão, envolto numa atmosfera mágica, sem arrependimentos e com muita aceitação. Sou, ciente de que, ao empregar o verbo ser, estou atento para não confundir a minha verdadeira identidade com os papéis que adoto socialmente. Entre as alegrias e agonias de ser, uma voz suave e acalentadora saindo do interior desse meu ser, no entanto, desperta-me desse momentâneo entorpecimento. Assim, murmurando, declaro, por mais que eu me conte, jamais me direi.
E por ficar um pouco de tudo que vivi ainda a circular em câmera lenta enquanto escrevo, sinto que é impossível pôr um fim nesta prosa, pois o navegar continua, porque o viver não é preciso, exato. Entretanto, como os santos e os poetas, há a possibilidade de compreender um pouquinho esse viver, somente vivendo minuto por minuto essa incrível aventura, a vida. E esse foi o final da minha autobiografia. Vamos lá, vamos continuar. E essa é uma experiência que me trouxe muito amadurecimento pessoal. Encontrei em Mia Couto a seguinte frase: tudo que não se converte em história se afunda no tempo. E aí comecei a pensar, a Eduína sempre diz para a gente, nos encontros, que, olha, aquilo já foi bem dito por aquele autor. Então comecei a pensar e criar também um pouco, ou recriar. Então, a minha pergunta para mim mesmo, foi a seguinte: narrar é estar com o coração na mão? Aí parei para pensar e comecei a ver o significado disso. Os romanos consideravam a palavra coração, do latim cor, como a sede não só da sensibilidade, mas também da memória. Já a razão, do latim ratione, traz a raiz ratio, que significa a ideia de pensar e está atrelada a buscar relação e a investigar causas. Em face disso, poderíamos afirmar que narrar é estar vinculado à sensibilidade, à emoção e ao pensamento, à razão. No entanto, no entrelaçamento em que o poético, o sensível e o prosaico, o racional, estejam em equilíbrio. Próximo. Uma narrativa em que a emoção prevaleça pode adentrar no ficcional, na fantasia. Uma narrativa em que somente a razão impera pode deslizar para um depoimento simples. É na mescla entre o sentir e o pensar, entre a emoção e a razão, que desponta a narrativa em sua plenitude. Estamos acostumados à palavra que aponta o distante e pouco a que demonstra o próximo. A palavra que aponta é para depoimentos, que são frios e nada acrescentam, pois são burocráticos. Depoimentos, até os trágicos, repousam em lápides escuras, que um dia ficarão amarelecidas com a irretirável poeira do tempo. São temporais e racionais em demasia. A palavra que demonstra, pode atiçar o pensar e faz uma transmutação no rosto do narrador. Essa é a plena narrativa, pois derrama algo, o vício inebriante do contar-cantar. Próximo. Por meio da narrativa é possível adentrar e promover um demorar-se na fonte em que o humano se delicia nas águas do existir e derramar o vício inebriante do universo do contar-se. De coração alado, na narrativa, se revela a trajeatividade, os desejos, apontando o caminhar, pois engendra com o pensar-sentir o canto da alma. Canto que, com a razão emaranhada meticulosamente em toda a sua humanidade, com a emoção, solta feixes de luz a girar e a entreter a razão, como diria Fernando Pessoa, e traz à tona a poesia e a prosa da existência, a inear e desvendar os infindos mistérios que recobrem a existência, o existir no mundo. É preciso demorar-se na fonte e alçar os olhos para cima e ao redor para buscar achados. Próximo. O primeiro achado ele está no fato de como acolhemos as histórias dos outros e contamos as nossas. Isso possivelmente revelará o conhecimento que nós possuímos e que, ainda a ele, não tinha sido dado voz. E dar voz às nossas experiências é uma forma de reconstruir as nossas vidas, de dar e de entender o sentido do que fazemos. Outro achado está relacionado à escuta sensível, o ouvido capaz. A escuta sensível ela não é inata
e pode ser desenvolvida. E em Liberdade para Aprender, o Roger afirma isso, que ouvir pode ser adquirido, pode ser aprendido, além de poder captar os movimentos da alma. Rubem Alves, afirma que a alma é uma catedral submersa. E submersos, nós somos olhos e ouvidos. E para desenvolver essa escuta sensível, havemos de nos desnudar de ideias preconcebidas e acolher aquilo que foi narrado. A narrativa, ela é um contar que, ao deslizar como uma barca de palavras no aquífero semântico que inunda os infindáveis cantos da memória, traz os incrustados símbolos que se soltam e flutuam na correnteza do dizer. E nesse dizer, as ideias força palavras ou um grupo de palavras que, em consonância com o sentido total do discurso, desvendam o que é e está subjacente na narrativa, revelando o que é pregnante e fazendo emergir os símbolos. As ideias forças, elas flutuam à espera de quem as perceba, pela intensidade. E é assim que surgem os achados oriundos da narrativa. Porque a narrativa desvela a poesia que está mesclada à prosa e está relacionada à escuta sensível, o ouvido capaz. Inicialmente, na narrativa, o sujeito rememora as suas experiências e as traz à tona ainda sem movimento. A seguir, ao se organizarem, essas imagens trazidas, mesmo não estando em nossa presença, bailam nos tempos com novas roupagens, novas cores. E, ao se movimentarem, ao se reorganizarem, elas entregam-se à hermenêutica e valsam, trazendo um turbilhão de significados e oferecendo à luz aquilo que estava quase adormecido. É como um beijo de Eros que, para Jung, é relacionamento, na face oculta da deusa da memória, Mnemosine, pois o rememorado desperta de um encantamento e revela o latente. Cabe lembrar que é uma questão primordial. E isso eu me pergunto sempre. Será que rearranjamos as imagens ao narrar? Ou melhor, será que conseguimos ver com outro olhar todas as imagens arrancadas do Museu do Imaginário? Acreditamos que sim, pois, com o passar do tempo, as imagens podem ser vistas de uma forma diferente, com o meu olhar de hoje, sob outro ângulo, porque o sujeito pode colorir a paisagem que vislumbra com outras cores mais pacientes, mais ternas, principalmente mais tolerantes com os outros e consigo mesmo, ou pode acinzentá-las. Para tal, o escritor deve trabalhar a si próprio, primeiramente. Deve vasculhar as camadas, as esferas da própria alma, que precisa de tempo, como bem disse a Eduína. Conhecer-se para depois brincar distraidamente com a língua portuguesa, deixando lambidas da sua existência, do mundo e do outro, deslizarem suavemente na fantasmagórica página branca. E é isso que eu tenho a dizer sobre narrativa e sobre a minha experiência, sobre a minha humilde experiência com narrativa. Uma sugestão para quem assim desejar se aprofundar no estudo de narrativa. Saiu pela editora Almedina, que agora só está em São Paulo, um livro chamado Dicionário de Estudos Narrativos, de Carlos Reis. Fantástico, muito bom, vale a pena. Gostaria de agradecer a atenção de todos, tá? Em nome da professora Eduína, em nome da Drica, e obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Nossa, a gente que agradece muitíssimo, como sempre, muito, muito poético, profundo, né?
a maneira como você traz para a gente aqui a questão da narrativa, e do Ina também. Então, a gente agora tem um tempinho para conversar um pouco. Eu acho que, não sei se o Rudy Blanc também pode entrar. E se quem está nos escutando quer fazer, não necessariamente uma pergunta, um comentário, alguma coisa que a partir do que foi dito te tocou, que você gostaria de trazer, ou de pedir para os nossos convidados falarem um pouco mais, enfim. Ana Carolina comenta que essa temática me é muito cara, pois o TCC dela, né, o meu TCC, é sobre o meu percurso, minha narrativa acadêmica, formativa, que vai para além do acadêmico. Eu acho muito interessante pensar, e especialmente quando a gente faz esse cotejamento, né, essa aproximação entre os estudos da complexidade e os estudos da narrativa, da pesquisa narrativa, o quanto eles se irmanam à medida em que essas experiências, que talvez numa concepção de uma ciência moderna, né, que considera que aquilo que é singular, aquilo que diz respeito, né, à vida que pulsa, não tem a relevância suficiente para se considerar um material de pesquisa, né? Então, eu penso que a complexidade, ao apontar para a gente o quanto é possível observar o macro no micro, micro no macro, o quanto é possível compreender que o conhecimento ele se dá de uma maneira complexa, ajuda muito a gente a compreender, né, esse intrincamento entre uma perspectiva da complexidade e da pesquisa narrativa. Eu não sei se tem alguma questão no chat que a gente possa trazer, se surgiu alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então, queria aproveitar para fazer mais uma vez um agradecimento a toda a equipe, agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente, e deixar mais esse tempinho para que vocês façam talvez uma fala final, façam um comentário sobre como foi estar aqui conosco, o que vocês tiverem desejo de partilhar. Eu, de minha parte, saio inspirada com o nosso encontro, que reverbera, né, essa ligação muito próxima entre ciência e arte, entre vida e ciência. Eu acho que o conteúdo e a forma que vocês escolheram para trazer para a gente, as questões que vocês trouxeram, deixa muito evidente essa proximidade dessas dimensões. Então, mais uma vez, obrigada, e um tempo para vocês fazerem uma fala final, uma despedida, ou fazerem algum comentário que desejarem. Eduína tem que abrir o som. Clica aí no microfone. Rui, pode começar? Eu? Eu só tenho a agradecer pela partilha, agradecer por esse compartilhamento de conhecimentos. Acho que não somente a narrativa, mas as imagens também, né? O entrelaçamento de tudo isso nos coloca numa ambiência do aqui e agora, né? De formação continuada desse momento, e compartilhar com a Eduína, compartilhar com o Márcio, compartilhar com você, Adriane, né? É sempre algo muito novo, e a gente se sente aqui, se sente nesse momento, né? Se sente no novo. A gente pode se preparar quanto for, mas no momento é sempre novo, é sempre instigante, e eu me sinto muito bem mesmo de estar aqui, é realmente uma satisfação. Quero agradecer especialmente a professora Eduína, que sempre deposita no grupo uma responsabilidade muito grande entre todos nós, a gente está trocando o tempo inteiro, de alguma maneira nós somos coautores aí dos trabalhos uns dos outros, e isso deixa a gente muito satisfeito, tá? Muito obrigado a vocês, estamos sempre por aqui. Eduína e Márcio, aqui tem uma questão do Ivandro Coelho. Ele comenta que a narrativa como espaço vivido, então ele gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essas noções de espaço e tempo na narrativa. Então, essa questão do espaço. O espaço
é o locus onde a gente vive e eu não poderia separar do corpo. Por isso que a noção de espaço, tempo, elas se interpenetram. Morin, quando ele, a grande maioria, a quase totalidade dos seus livros, são autobiográficos. Ele vai passando pelos vários espaços, primeiro na França, depois ele vai para a Alemanha, depois ele vai para Palo Alto, e estes espaços há encontro com pessoas, encontro com outras identidades, e naquele espaço ele vive outros sentimentos e outros conhecimentos a partir desses encontros. E ele vai falando desde a arte, desde o cinema. E o espaço do cinema foi um espaço formativo para ele também. E ele conta o porquê. O espaço da biblioteca, não é? Dos vários autores, dos vários livros que eles consideram, que não vou citar, que são muitos, consideram que foram primordiais e que ele privilegiou como formativos para a vida dele. Daí ele vai chegando às ideias da complexidade, às ideias também da questão do viver a vida. E esse viver a vida que ele vai contando, espaço por espaço, e colocando o tempo. O tempo não só o cronológico, mas ele também como marca de uma época. Porque as épocas têm suas marcas profundas, né? Que trazem a música, o cinema, ou a guerra, ou a paz, o inusitado, não é? Então, ele vai deslindando por esses espaços, por esses tempos, e reformulando e ampliando e amplificando, digo assim, os seus conhecimentos, os seus saberes. Então, você lendo os últimos livros dele, são extremamente trazidos da vida. Né? Aí ele traz da literatura, eu consegui entender a vida por um ângulo poético. De Marx, de outros pensadores, filósofos, cientistas. Ele passou um tempo em Palo Alto estudando biologia, estudando química, para que ele pudesse entender o bios. Porque, para ele, o ser complexo, o homem, é um ser biopsico-sociocultural. E, em sendo assim, ele precisaria adquirir conhecimentos nesses várias searas da sabedoria humana para que ele pudesse, nesse espaço e nesse tempo, ir se criando e criando novos conhecimentos. Então, este espaço que a gente vive hoje, ele terá sérias consequências para as nossas vidas. Perdemos 2 anos. Para as crianças, para os jovens, para os idosos. Não é? Então, a grande tônica da relação espaço-tempo é aquilo que a gente pode adquirir de conhecimento com o tempo, né? Com a história do outro, saber escutar, uma escuta sensível, saber escutar o que a era da modernidade, a era da pós-modernidade, a idade média, o que elas nos trouxeram, não é? E o que ele avançou em termos de olhar o mundo. E então, quando ele traz viver a vida, quando ele traz a aprender a viver, saber viver, quando ele traz esses princípios que é preciso compreender, a compreensão, ele chega a partir de todo esse movimento da vida dele.
É isso que eu considero fundamental. E eu pensei, quando eu comecei a contar um pouco do meu trajeto, eu não quis só contar por contar, para dizer o que eu faço e o que eu fiz, para dizer o que me constituiu. E para dizer que a narrativa, quando eu vou pensando, quando eu vou escrevendo, é uma oportunidade que eu tenho, é um tempo que eu me dou. É um tempo que eu me dou e eu me dei para pensar, para falar para vocês. Para ver o que eu adquiri a mais pelas leituras que eu fiz ultimamente. Essas lições sobre o tempo, essas são lições que eu, durante a pandemia, eu consegui entender e me inebriei com Verena Castro nesse sentido de é preciso dar tempo. É preciso ter tempo para assistir uma boa série, é preciso ter tempo para passear, é preciso ter tempo, dar tempo aos amigos para uma boa conversa. Então, viver a vida. E esses momentos, e esses espaços por onde a gente vai com os amigos, eles também são formativos. E é isso, por isso que eu fui trazendo essa parte da minha vida acadêmica para dizer desses encontros. Lá eu encontrei esses autores, mas eles foram relidos com um grupo. E um grupo Simile, e a Quinta da Edu, é um espaço-tempo para que a gente possa fazer releituras. Uma autora, uma escritora espanhola, ela diz que a cada 10 anos ela relê os livros que ela já leu. E é o que a gente vem fazendo como professores, né, como mestres. Quando a gente traz aquele livro, ele tem outra evocação. Ele evoca outras coisas que a gente não tinha visto há 10 anos atrás, porque era um outro momento. Foi no outro espaço. Eu li no espaço de estudante do doutorado. Agora, estou lendo no espaço onde a gente se une como grupo para ler, para estudar. É um espaço formativo e de releitura, e de reconfiguração daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. E a gente vai encontrando outros que nos ajudam a entender. Bachelard entrou depois, há alguns anos. E ele foi fundamental para esse entendimento nosso, que nós trabalhamos com imagem e imaginário. Porque, para nós, a imagem não só para nós, mas dito por Jung, que a imagem é anterior ao pensamento. A imagem é anterior ao pensamento. Então, nesse sentido, é que a gente também busca, através da imagem, o desenvolvimento do imaginário, buscar lá no íntimo dos nossos baús, das nossas memórias, nas gavetas, naquilo que está lá escrito, começar a abrir essas gavetas para ver o que está lá escondido. Aquilo que formou ou deformou, mas entender, por isso que dá tempo a se compreender. Porque eu disse que nem tudo é dito, há sofrimentos, há alegrias, há tristezas, né? Há mágoas, há muita coisa na vida, mas é a vida, é viver a vida e entender estes processos que são próprios da existência humana no mundo. Não é? Então, o espaço-tempo é isto, é tentar viver em espaços felizes também, com pessoas alegres. Verena diz, é preciso dar espaço para a alegria, porque é preciso estar sempre movimentando essa nossa sensibilidade, aguçar aquilo que nos dá prazer. Um livro que nos dá prazer, um encontro que é festivo, ou encontro com um amigo, eu acho que aí são aprendizados. Né? E hoje eu acho que foi um momento, quando a gente pensa para falar, né, para vocês, a gente se dá um tempo para isso. Eu me dei um bom tempo para pensar o que escolher do conhecimento uraniano para ligar com a narrativa. Levei dias e dias até entender como é que poderia ser feito essa harmonização. E ela está aí, da vida. Se ele diz que viver a vida e entender a vida é contar-se, então é preciso se contar para que eu possa entender o contar do outro. Por isso que eu me
desnudei um pouco para me contar, porque é preciso. Se você não se conta, e se contar na trajetividade da busca e no encontro com o conhecimento, e com reconhecimento de outras questões que se apresentam a nós. Eu acho que é nesse espaço-tempo, nessa história, que a gente se reconhece, pode se transformar e se dá uma metamorfose. Eu acho que a metamorfose está aí. No momento que... E a vida hoje é muito corrida. A correria da vida, ela faz com que as coisas... que não há tempo para as nossas coisas. A pandemia deu um tempo. Por incrível que pareça, ela deu um tempo para cada um pensar, se interiorizar. Héstia, a deusa do interior, que fica ao lado da fogueira, né? Hermes, lá fora, nós tivemos o interior com a deusa do fogo, do íntimo, e estava Hermes lá fora, que nós nos comunicávamos via as nossas janelinhas. Então, era Hermes trazendo o seu conhecimento. E era Héstia que nos fazia entrar na nossa intimidade, no nosso interior. As nossas casas ficaram as casas dos nossos estudantes. Lá, nós dividíamos os banquetes. E é isso. Tem mais umas questões aqui, sem querer interromper, porque a conversa é sempre muito boa. A gente tem mais, a gente está se aproximando do final, né? Já são 7h30. Então, o que eu vou pedir, assim, a gente tem duas questões aqui que talvez possa circular um pouquinho, acho que o Márcio... pode o Márcio... o Márcio... a Karencitas fala, né? Traz como talvez uma proposta para a gente pensar junto com ela. Eu vou falar logo das duas e a gente faz uma fala um pouco mais sucinta para a gente encerrar. Então, a Karencitas fala: fiquei pensando em como posso aprofundar meu dia a dia na sala de aula com meus alunos, estimulando as suas narrativas. Isso é muito bacana. E a Flávia Castilhos, querida, muitos beijos, fala, né? Eu gostaria que pudessem falar um pouco mais sobre essa possibilidade de transformação de si pelo ato de esculpir-se. De certa forma, acho que a Eduína até já falou um pouco sobre isso agora, nessa belíssima fala. Mas talvez o Márcio possa falar um pouquinho, o Rui, se quiser, sobre essa... Como é que a gente pode trazer isso para o cotidiano das salas de aula? Olha, eu acho que, com relação à pergunta da Karen, acho que a primeira coisa, e eu acho que a Karen já faz isso muito bem, é conhecer-se. Como eu até pus isso aí, está até em texto, esse conhecer-se a si mesmo é fundamental. Para você conhecer o outro, você deve conhecer-se a si mesmo, primeiramente. E acredito que nisso, voltando até a uma questão anterior, se não me engano, do Ivandro, uma coisa fundamental, ele pergunta sobre o tempo e espaço. A Eduína acrescentou ali para ele, falando bio, psico, sócio, antropo, e que é isso, é a circunstância. Então, é tempo, espaço e circunstância, tudo aquilo que está ao entorno do eu. Agora, passando para a pergunta da Karen, eu acredito que é o conhecer-se a si mesmo. Quando você faz uma autobiografia, experimentem fazer uma autobiografia. É o momento em que a gente começa a se conhecer melhor. Que nós... De qualquer forma, todos nós aqui somos vitrais. Agora, os vitrais são constituídos de luzes e de sombras, sabe? Sempre há uma sombra, mas também há luzes, sabe? E isso que é fundamental. Eu queria só acrescentar uma coisa, Adriane, rapidinho, ainda em cima da questão da Karen, assim, me atravessa muito a questão que a Karen traz, porque eu estou em sala de aula, trabalho com os pequenos, né? E eu penso assim, que valorizar a narrativa dos alunos é, antes de tudo, um ato de coragem. Porque nós, professores, né, formados dentro do quadrado, né, nós temos dificuldade de sair do racional. Mas quando a gente tem coragem, né, de desmontar tudo isso, a gente passa a ouvir as narrativas deles e constrói junto com eles, né? E estar aberto para as surpresas que vão vir, porque são muitas surpresas. É como se você deixasse
tudo que você aprendeu de lado, você esquece tudo e recomeça com eles. Porque as narrativas dos alunos, elas são novas, elas são absolutamente novas para você. É como se você estivesse começando ali um processo. E, de fato, você está começando o processo. Mas nós, professores formados dentro do quadrado, temos a dificuldade porque nós queremos que dê certo. A gente, muitas vezes, eu estou me colocando nisso, muitas vezes a gente desvaloriza o processo pensando no produto final. O produto final tem que funcionar, quando, na verdade, o processo ele é grandioso, né? É ali que está Dionísio, né? É ali que está a criação. Eu acho que, então, eu acredito que é um ato de coragem que a gente precisa ter para valorizar a narrativa de nossos alunos, porque elas estão ali, eles estão enlouquecidos para gritar isso para a gente. O Rui é estar com o coração na mão, É isso aí. literalmente. Pois é. Olha como esses dois doutores participantes do CIMEN vivem e vivenciam a narrativa, né? Eu acho que cotidianamente. E só para complementar a questão da esculpização, quando eu me conto, eu me revejo. Eu posso pensar sobre o vivido, e ao pensar sobre o vivido, eu encontro coisas boas, encontro coisas não tão boas, descaminhos, mudanças, outros caminhos, transformação, porque sair do estabelecido, do que você já sabe, do que você já é fácil viver, eu vivo com isso, e muita gente prefere não mudar, mesmo sabendo que há possibilidade de mudança, o mundo precisa mudar, prefere ficar porque é mais cômodo. Mas eu acho que a narrativa de si ela é uma forma, essa esculpização é através dela, desse entendimento, dessa compreensão do si mesmo, que ela dá conta dessa nossa volta ao passado e presentificá-lo à luz dele e, quem sabe, abrir portas para um futuro melhor, mais humano, mais solidário. E como disse a própria Flávia na pergunta que ela faz, né? Nesse percurso o professor e a professora vão também se apropriando do seu próprio percurso, do seu próprio saber, isso. Porque é quase como se a gente pudesse, quando a gente resgata e traz na narrativa, constrói, porque a narrativa é uma construção, a memória é uma construção, né? Quando você constrói uma narrativa e você dá um fio, né, à sua história, você também tem a oportunidade de ter uma visão panorâmica do que você caminhou e a perceber as marcas fortes, né, as escolhas que você foi construindo e como que isso passa a te constituir, né? Eu acho que eu lembro, na minha tese, quando eu fiz uma entrevista com uma psicóloga, uma orientadora de uma escola, ela, na hora que ela foi contar a vida dela naquela instituição, ela lembrou coisas do passado e ela chorava. Ela disse, eu não tinha me dado conta desta relação disto com aquilo. Por exemplo, que o pai dela, ela tinha o retrato na casa dela de uma tia que tinha sido professora e tinha morrido. Aí o pai não queria que ela fosse professora, negava, e aí ela entendeu que não era uma questão, outra era uma questão do medo da morte, né? E ela começou a se dar conta de outras coisas. Eu acho que quando você fala, agora, é preciso que o afeto esteja inserido nessa relação dialógica com o outro. O afeto, o respeito. Quando ele te respeita e ele sente a vontade, a alma dele se abre para você. Porque senão a gente vai ter uma entrevista narrativa estímulo-resposta, que não nos dá uma condição de entender o outro, pelo dito do outro, pelo outro, não porque eu penso do outro, mas para aquilo que o outro me contou. É nesse sentido que a narrativa se torna viva, forte, potente, construtora, para nós e para eles. É isso. Maravilha, porque isso fala também de um outro lugar do pesquisador, né? Não um pesquisador exatamente. Como aquele está num lugar distanciado, olhando para a experiência do outro para esquadrinhá-la,
mas alguém que está na relação, né? Pesquisando com e não pesquisando sobre. E é preciso preparar o espaço para isso. Lembro bem de Sim. você preparando espaço com todo cuidado nas entrevistas que fazíamos com Célia Linhares, organização do espaço e do tempo, e o respeito pela gravação, pelos vídeos. Então, acho que isso tudo faz parte do processo, porque a imagem é fundamental. Lembro que quando você apresentou o vídeo que você contratou para contar aquela história em 20 minutos, ficou belíssimo. Todo mundo chorou na plateia. Por quê? Porque a imagem, ela promove o sentimento de pertença àquele ato que está sendo mostrado, não é? Então, o escrito também, o prosaico também é importante, e é preciso que você se sinta mergulhada naquilo que é dito, que você acolha o que é dito de maneira simples, mas de uma maneira onde o afeto traga a profundidade daquilo que é dito. Eu acho que é isso que a narrativa precisa. E a gente precisa ler mais literatura, assistir mais filmes, ver mais teatro, dançar, se movimentar. Você que é uma mulher do corpo, não é? É preciso a gente ter isso na vida. A dança, a música, a arte, elas são formativas. E a nossa alma se alegra. E a gente se torna melhores pessoas, eu acho. Maravilhoso. Acho que esse é um bom ponto final para a nossa conversa, né? Ponto final não, ponto continuativo, porque esse assunto vai dando mais vontade de conversar. Então, a gente agora se aproxima do final. Eu queria mais uma vez agradecer muito a equipe que está aqui com a gente, de novo, a Juliana Ferreira, Ana Salles, Emília, a Marina, que entrou aqui dando uma super ajuda, Marina Rocha, a Ilana, que foi o primeiro contato, a professora Graça Reis, que nos ajudou também bastante. E sugerir para quem gostou do assunto, a gente tem esse canal do YouTube, né? O FOPEM, tem outros encontros promovidos por outros grupos de pesquisa, com pesquisadores que têm se dedicado, dentre outros temas, como vocês viram, o Simone, ele trabalha também com imaginário, com outras questões, mas que também tem a pesquisa narrativa aí como uma heurística, né? Uma presença forte que tem animado as pesquisas do grupo. Então, muito obrigada, queridos e querida, pela presença, e a gente encerra aqui nosso encontro. Só um agradecimento final, não é? Sim. Começando pela equipe, que faz com que a gente esteja aqui, né? As meninas da Graça, as meninas da Adriane e outras que estão aqui nos auxiliando nesse momento. Agradecer ao Rui e ao Márcio e a todo o grupo do Simone que está sempre junto. Nós, quando falamos, o Rui disse uma coisa no nosso encontro de ontem, tudo que a gente faz é muito nosso. Não é só meu. O que eu estou dizendo aqui não é só meu. É nosso, do nosso grupo, porque é ali que essas ideias surgem. E eu queria agradecer muito. Sou muito feliz com eles. E a Adriane também, o nome dela está lá no Simone. Você pode botar nos seus currículos também que você está no Simone. A gente pode estar em vários lugares, e você é importante no Simone também. Agradecer a todos aqueles que nos escutaram, né? E, mais uma vez, um beijo para vocês todos. Obrigada, Drica, pelo convite. Eu que agradeço demais. Obrigado. Então, um abraço em todos. Então, meninas, podem encerrar a transmissão. Não sei se